Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Roger Machado já está fora do São Paulo? O papo é que sim, que ele já realmente está fora e que o São Paulo também já teria tudo acertado com o técnico Dorival Júnior. Acontece que teve um problemaço, um problema muito grande na contratação do Roger Machado e eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Tem também o fim da linha pro Luciano. Pode ser que o Luciano também esteja deixando o São Paulo. Será que o Luciano vai sair agora? Tem informação do staff aí, do agente do Luciano, que pode sim que o jogador deixe o São Paulo nesse momento. Temos movimentações também em relação a novidades no time do São Paulo, jogador aí da ponta espetacular que não é o Ferreirinha nem o Arthur. Temos também novidade envolvendo a lateral direita do São Paulo. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, Roger Machado se aproxima cada vez mais do seu fim pelo São Paulo, né? Agora, o que nós já tínhamos ideia do que aconteceria, agora já está literalmente para acontecer a saída do Roger Machado com um acerto do Dorival. Que conversa é essa, né? Algo que nós estávamos esperando demais. Eu fui, né, na verdade, apurar relativamente tudo que está acontecendo em relação a isso. E aí, agora, não é nem a demissão, não é nem só a demissão do Roger Machado, já é toda a negociação, todo o acerto que o São Paulo já estaria fazendo com o Dorival Júnior. Então, o Roger Machado, nós sabíamos, né, que isso iria acontecer. Acho que só o Rui Costa não sabia, ou chamou muito a gente de idiota, de otário, né? Chama na cara de otário quando traz um cara igual o Roger Machado, que assim, é aquilo que eu tô falando sempre aqui. É até difícil analisar o trabalho do Roger Machado. É bom? Não é. Poderia não ser tão ruim? Poderia. Pegou muita pedreira pela frente? Pegou, só que não tá mostrando resultado. O problema maior é que ele já chegou demitido por uma contratação falha, por um negócio descabido. São Paulo não pode mais ter treinadores assim. Então teve um problemaço gigantesco na contratação do Roger Machado, em que a torcida em momento nenhum aceitou a vinda do Roger Machado e ele já chegou demitido no São Paulo. Ele até tem, acho que, umas ideias boas. Eu gostei dessa primeira impressão. Eu acredito no Roger Machado. Eu acho que ele vai ser um baita treinador. Infelizmente não. Só que eu gostei da forma como ele investiu nas pontas do time. É que perde por vitória, né? São coisas assim. Mas eu gostei da forma como ele investiu nos pontas, a forma como o Arthur chegou muito por conta dele também, a forma como ele traz de volta, né, o Ferreirinha. Só que assim, isso é uma percepção que também não é algo genial, né? Não é você fazer uma coisa muito genial no time. As coisas que o Roger tá fazendo não são geniais. Deram outra cara? Deram, mas assim, é muito mais na questão de torcida. A verdade mesmo é que, de novo, a verdade máxima é que a contratação do Roger Machado não se justifica. Não tem cabimento. Esse Rui Costa, esse cara que já deveria ter sido, esse pra mim tem que ser banido. Porque o Roger, ele é um profissional que foi contratado, que não era pra ter sido contratado, que foi contratado de forma irresponsável, incompetente, amadora. É uma contratação que é pra peitar a torcida. É uma contratação de gente escrota que faz pra destruir o São Paulo. Então, nada contra o profissional, o Roger Machado. É que eu realmente acho que ele não está à altura do São Paulo. Igual eu acredito que a maioria acha. Nada contra o Roger. É que ele nunca esteve à altura do São Paulo. É igual o Roger saindo agora, chega e fala de Jair Ventura. Não tem lógica, isso não é pra acontecer. Pra vir pra um time da grandeza do São Paulo, tem que ser um treinador que tem bagagem, que tem títulos, que tem uma história no futebol. Não adianta mais apostar. Até vai, olhando hoje, até dá pra pensar, pô, o Zubeldia foi uma aposta válida, Carpini, mas não funciona. Esses treinadores que não ganharam nada, igual o Zubeldia, o Carpini, o Crespo, não tragam nunca mais. Diniz, não tragam nunca mais. A torcida não é mais idiota. A torcida não vai mais aceitar mais isso. Então o Roger, ele é muito mais um
personagem de uma história de terror que nós vivemos com essa gestão. E agora esse Rui Costa precisa pagar caro. Ele precisa ser banido do clube. Ele tem que ser demitido e tem que ser banido. Falar que nós não queremos você nunca mais. Um cara que age com tanta irresponsabilidade e incompetência. Porque ele chega lá, ele não é um cara humilde. Ele não é um cara humilde, um cara que a gente vê que tá brigando pelo São Paulo. Não. Ele joga uma ideia patética dessa, que é porque o Roger é amigo dele, goela abaixo em todo mundo, e que se dane o resto do mundo. Ele ainda, pra mim, ele é um cara arrogante. Pra mim ele é um cara arrogante, prepotente, e chega tomando uma decisão patética dessa, envolvendo mais de 20 milhões de torcedores e destruindo o São Paulo diretamente. De novo, nada contra o Roger. É só um treinador que não poderia vir pro São Paulo. E não é uma fala genial isso. Todo mundo viu. Todos nós vimos que todo mundo já sabia que a contratação tinha tudo pra dar errado, como está dando. E aí agora, galera, já se fala em Dorival Júnior. E aqui tem uma parada muito interessante, que na vinda do Dorival Júnior pro São Paulo, o Rui Costa pode ser demitido. Agora, é que assim, gente, eu fui muito atrás, tá? É difícil falar isso. Eu vou passar pra vocês a impressão das informações que estão chegando. Eu vi um blog, tem informações em blogs, eu fui olhar várias fontes diferentes pra trazer isso aqui pra vocês. E tem assim, é um blog que fala que o Dorival já estaria tudo acertado com a diretoria do São Paulo. O que a gente sabe que isso é muito plausível. Só que isso não chega a ser uma informação. E eu não estou descredibilizando ninguém. Não estou descredibilizando ninguém, mas já falam que o Dorival está tudo acertado com o São Paulo. Já fala que está tudo certo, que a negociação já foi feita pelas costas do Rui Costa, que o Rui Costa tá pé da vida porque já foram contatar o Dorival sem falar com ele, já armando a demissão do Roger Machado. Só que estão falando também que o Rui Costa pode ser demitido por causa disso. Como ele bancou o Roger Machado, ele pode ser demitido. Não sabemos, aqui, prestem atenção nisso, não sabemos até que ponto o Rafinha está envolvido. Eu garanto pra vocês que ninguém tem essa informação. Não dá pra saber se o Rafinha estava de acordo com o Rui Costa no momento da contratação do Roger Machado. Ninguém tem essa informação, isso eu posso garantir pra vocês. Nós não sabemos. O que dá pra ver é que o Rafinha tá tentando trabalhar com o que tem na mão, mas ninguém tem essa informação do posicionamento do Rafinha, que me parece que o Rafinha não é muito fã do Roger Machado. E que a decisão seria muito maior por parte do Rui Costa. Então não tem essa de que o Rafinha e o Rui Costa bancam o Roger Machado. A informação é de que só o Rui Costa banca. O resto é especulação, é sondagem. Então aí nós temos essa situação envolvendo tudo isso, o que é muito pertinente, o que é muito plausível, né? Essa questão da chegada do Dorival, principalmente da forma como o Roger Machado chegou e como o Dorival acabou ficando sem clube. Já tava balançando lá no Corinthians e acabou ficando sem clube. Então, o que tem aí, mas não é informação concreta, vem de blogs, vem de páginas. Por isso que eu não tô chegando aqui pra vocês falando, já tá assinado, mas é sim de que o Dorival Júnior já estaria acertado com o São Paulo e que o Roger Machado já estaria demitido e que o Rui Costa pode cair junto. Eu lamento pelo Roger, acho que muito conturbado isso. De novo, não gosto do trabalho, não confio no trabalho, não acho que ele teria uma grande reviravolta na carreira dele, não acho mesmo, infelizmente, mas o problema maior é quem contratou. O problema maior é esse Rui Costa que precisa ser expurgado, esse cara ele precisa sumir do São Paulo ontem, pro São Paulo voltar a respirar. São Paulo voltar a respirar. E a história do Dorival é muito plausível, né? O Dorival mesmo, ele nega. Se chegar, Dorival, e aí? Não tenho nada. Porque o Dorival ele é um cara muito ético. Os treinadores, eles não gostam da forma como é feita. Por mais que eles fazem isso, o Dorival já sabe. Ele já sabe que ele vai vir treinar o São Paulo. Muito provavelmente, né, galera?
Ele já sabe. Só que por uma questão ética e respeito ao outro treinador, ao outro profissional que tá lá, eles ficam quietinhos. Eles não querem falar nada. Não tem nada. O São Paulo tem técnica, é o Roger. Se você chegar pro Dorival hoje, São Paulo tem técnica, é o Roger Machado. Mas a gente sabe que já tá tudo encaminhado. Tá tudo encaminhado pro Roger Machado ser demitido nos próximos dias e o Dorival assumir o São Paulo agora, com tudo que nós estamos vendo e principalmente pela história do Dorival no São Paulo. E tem que vir, né? Tem que vir. Eu quero ver agora, vão levar ele de novo pra seleção brasileira se ele ganhar alguma coisa pelo São Paulo. Que situação ridícula, né? O cara ganhou pelo Corinthians, ganhou pelo Flamengo, ganhou vários títulos e só levaram ele pra seleção quando esteve no São Paulo. E agora, vão levar de novo? Agora não consegue, né? Ou vão demitir. Se ele ganha um brasileiro é difícil, mas se ele ganha uma Copa do Brasil de novo, se ele ganha uma Sul-Americana, vão levar ele pra seleção de novo? Essa gente patética? Estamos esperando o Dorival, porque o Dorival ele é um cara que ele tem... Não é fácil ganhar título, mas ele tem muita chance, muita possibilidade de ganhar, assim como ele ganhou quando ele veio lá em 2023, né? Veio numa terra completamente arrasada, um time perdido, e ganhou um título muito emblemático e inédito pro São Paulo na Copa do Brasil. Galera, movimentações interessantíssimas no time profissional de São Paulo, porque as coisas precisam continuar, né? Os jogadores precisam jogar, independente do técnico que vai sair, do técnico que vai vir, as coisas precisam acontecer. E estão acontecendo em campo. Tem agora um novo fenômeno surgindo, não é brincadeira, é o TT. Entrou de forma assim ridícula contra o Vitória, né? Tudo bem que faz parte, mas assim, alterações muito ruins do Roger Machado. Não tá claro que não é pra pôr o jogador assim, Roger. Não tá claro que não é pra pôr jogador da base assim. Jogador da base é pra pôr no Morumbi quando já tiver 1-0, 2-0 pro São Paulo, ou quando tiver 0-0 fora de casa, ou quando o São Paulo estiver ganhando fora de casa. Aí você coloca jogador da base, principalmente uma joia dessa no nível do TT. Não aprendeu isso ainda em todo o tempo que você tem de futebol? Não aprendeu isso ainda? Eu queria fazer um parênteses aqui. Engraçado, ontem eu vi o Flamengo e o Fluminense. Assisti Flamengo e Fluminense, e o Hércules, o menino novo do Fluminense lá, que é um baita de um jogador, fez um primeiro tempo horroroso contra o Flamengo. Ele errou simplesmente tudo. E eu não vi o Zubeldia tirar. Eu não vi o Zubeldia tirar o Hércules como ele tirou o William Gomes naquele jogo contra o Botafogo. Acho que foi o Botafogo, né? Da Libertadores, que ele tirou, acho que aos 38, queimando o moleque. Eu não vi ele fazer isso com o Hércules ontem, no jogo entre Flamengo e Fluminense. Curioso isso, né? Porque o Hércules é muito bom jogador e tava fazendo uma partida tenebrosa contra o Flamengo. E eu não vi o Zubeldia tirá-lo aos 38 do primeiro tempo. Engraçado isso, né? Só no São Paulo que isso acontece. Me veio essa reflexão aí. Engraçado isso. Por que ele não tirou o Hércules? Aqui ele tirou o William Gomes aos 38, dando uma puta de uma queimada no moleque. Lá ele não fez isso, né? No São Paulo, essa falta de comando ainda vai nos matar, né, galera? Enfim... TT pedindo passagem, já pode jogar de titular no time do São Paulo, no lugar do Ferreirinha aí, né? Em algum jogo que tá poupando, o Ferreirinha não vai jogar, numa outra composição ali com o Arthur. E o TT é um cara que todo mundo, é muito fácil, não precisa ser expert em futebol pra identificar que tem muito potencial num cara igual o TT, que ele tem que jogar, né? Galera, outro que pode jogar é o Moreira. Moreira também, né? Para tirar essa posição desse Cédric. O Cédric não dá mais. É o Lucas Ramon e esse Cédric... O Mike, tiraram o Mike do time, né? Mas esse Cédric não dá. Só que o Moreira, o São Paulo tá dando dica que o Moreira vai jogar porque ele aparece em todas as fotos do time, do clube, em treino. Então o Moreira é um cara que volta e pode sim voltar a jogar. Melhor que o Cédric ele é, né? O Moreira, ele sempre teve um bom futebol, mas ele sempre foi um cara meio bichado. Sempre foi um cara que não conseguiu sequência, né? Melhor do que o Cédric ele é, mesmo bichado, né? Se Cédric Soares não dá. Então nós podemos ter duas novidades aí envolvendo o TT e o Moreira. Galera, Luca pode deixar o São Paulo. Antes era Borussia Dortmund por grandes... Só aumentam, né, os interesses e as sondagens em volta do Luca. Antes era Borussia Dortmund, agora é o Arsenal. O Arsenal está com grande interesse no Luca. E uma coisa que eles gostam é que o Luca já foi pra seleção, né? Então, como o Luca já é um jogador de seleção, o Arsenal pode ser que venha forte. A Inglaterra, ela tem isso. A Inglaterra, ela prioriza contratar jogadores brasileiros e de qualquer lugar do mundo que já foram pra seleção. Não sei,
É um padrão, meio que um padrão que eles têm de contratação. Para não dar errado, eles já pegam alguém que foi para a seleção, né? Isso não é uma regra máxima, não é sempre, mas tem esse senso aí. Quando eu trabalhei com alguns jogadores, né? Que um trabalho que eu fiz que não deu certo, isso também não importa pra nada, isso era muito claro pra gente. Eu tinha uma Cojuba, uma empresa de agenciamento de jogadores, e pra negociar jogadores com a Inglaterra, eles priorizam jogadores que já foram na seleção, tanto goleiro como jogadores de linha, eles querem jogadores que já foram pra seleção. Como o Luka é um jogador de seleção, pode ser que venha uma proposta do Arsenal pra ele, tá? E o Bobadilla tá cada vez mais perto do Real Betis, né? Bobadilla que tem saudade de vários clubes também, o Betis é um forte candidato para levar o Bobadilla. Nós esperamos o Bobadilla sair, né, nessa próxima janela de transferências. Cara que recebe muita sondagem e tá jogando bem demais, né? O Roger Machado, uma das coisas que tá destruindo o Roger Machado é ele ter acabado com o futebol do Marcos Antônio, Danielzinho. Isso pegou demais na opinião da torcida também, né? Essa questão do meio de campo ali. O Crespo, ele não é um treinador... Eu particularmente não gostava do trabalho do Crespo, sei que muitos gostavam, só que a demissão... O São Paulo teve inúmeras chances para demitir o Crespo. Demitiu quando estava em primeiro do Brasileirão, né? E com o Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho jogando muito bem. Então isso pegou demais na torcida. Eu acho que não foi errado demitir o Crespo, mas o momento ali causou revolta na torcida, principalmente com a chegada do Roger, que é um cara que não tem nome para assumir o São Paulo, né? E galera, o Luciano pode deixar o São Paulo. Falam em Arábia Saudita. Acho que o empresário dele pode ser que esteja jogando um verde, né? Não sei. Mas fala que tem proposta da Arábia Saudita e o empresário dele tá pegando pesado, falando que o Luciano pode sim sair do São Paulo. Pra mim que vá. Pra mim que vá. Principalmente porque a gente sabe que o Luciano não é bobo nem nada. Voltando o Dorival Júnior, aí ele pode virar banco. Ele tem uma grande chance de virar banco, como virou lá em 2023 e o São Paulo ganhou a Copa do Brasil com ele como banco. Um cara que não rende mais nada pro São Paulo, né? Um cara que já pode ir embora faz tempo, esse Luciano aí, né? Por todo o contexto, né? Salário altíssimo, camisa 10, um cara que manda no time e não tá jogando... Faz tempo que não joga nada, né? Faz tempo que não joga nada. Então o empresário dele aí tá engrossando o caldo, tá pegando pesado com o São Paulo, falando que tem sim interesse da Arábia Saudita, que ele pode deixar que vai embora. Vai embora. Ajeita tudo o negócio e vai embora. Principalmente com essa chegada do Dorival, né? Eles já estão vendo, com certeza, eles já estão vendo as movimentações, já sabem, todo mundo já sabe internamente que o Roger Machado caiu no São Paulo e que muito provavelmente o Dorival Júnior tá chegando. Então, pra mim seria só boa notícia. Roger Machado, de novo, torcida não aceitou de jeito nenhum desde que ele chegou. Então precisa tirar, não adianta. Se o São Paulo ganhar de 3-0 no Morumbi no próximo jogo, nos próximos jogos, ir bem, golear os outros times, a torcida, pelo que eu vejo, nunca vai aceitar o Roger Machado, então tem que tirar. É uma coisa que não deu certo e tem que pegar o responsável. O responsável por isso tem que ter uma cobrança mais forte, que é a demissão do Rui Costa, que não pode usar o São Paulo como laboratório de experimento. Esse tem que ser demitido, esse tem que pagar alto, tem que pagar caro pelo que fez. E pra servir de exemplo pros próximos que chegarem e não fazer esse tipo de idiotice. Então o Roger Machado tá basicamente fora, Dorival aparentemente chegando no São Paulo, mas eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi, espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.